quando eu fui convidada para participar do TEDx, eu aceitei no primeiro momento em que eu fui convidada, mas eu fiquei pensando o que eu poderia contribuir com o TEDx, já que eu não sei falar de tecnologia, muito menos de design, talvez um pouco de entretenimento, porque na verdade eu sou comunicadora e não antropóloga, mas eu fiquei pensando muito sobre isso, principalmente porque, como disse o pesquisador no TED Talk, muita gente trabalha naquilo que não gosta e espera o fim de semana. Eu atualmente tenho vivido um pouco nisso, até um pouco frustrada às vezes, mas eu acho que eu tenho uma experiência, apesar de ser nova, que eu posso passar para as pessoas a respeito de uma nova forma de pensar a comunicação e de fazer comunicação. Bom, eu sou Camila Maia, como está escrito aí, eu sou comunicadora formada pela UFG, tenho especialização em cinema, também já realizei alguns documentários, um deles premiado no Festcine, que é sobre uma ocupação urbana aqui de Goiânia, e também gosto de cinema, escrevo sobre cinema, apresento um programa que se chama Conexões na TV UFG, faço milhares de outras coisas nessa questão da comunicação, mas o que eu acho que é mais interessante de passar aqui é a respeito um pouco das minhas experiências de vida a respeito da comunicação. E elas têm até um pouco a ver com a palestra do Antônio, com a fala do Antônio antes, porque eu tive a oportunidade de viver, tanto durante a universidade, quanto em alguns dos trabalhos que eu fiz, essa relação mais próxima com as pessoas. Uma das coisas que eu mais gosto no jornalismo e na minha vida de forma geral é conhecer pessoas, é ter experiências diferentes, conhecer lugares diferentes, ouvir histórias diferentes. Por isso até o nome da palestra, Como Olhar a Vida com Olhos de Antropólogo, porque eu acho que na verdade eu deveria ter feito antropologia e não jornalismo. Mas acho que eu consegui pelo menos tentar encontrar um viés para trabalhar esse lado de gostar das pessoas. Eu tive a chance durante a universidade depois de ir para tribos indígenas, ir para a comunidade quilombola aqui de Goiás, ir para outro país e conhecer realidades completamente diferentes, viver com condições que a gente nunca imagina, de não ter banheiro, de não ter comida, e de conhecer pessoas que, apesar de tudo isso, que a gente acha que é tão essencial para a nossa vida, às vezes tem muito mais para nos dar do que a gente pode dar para elas. E também, no meio jornalístico, eu tenho conseguido em alguns trabalhos fazer isso, principalmente nesse programa que eu tenho apresentado e que a gente tem começado agora a fazer uma interação maior com a comunidade, não naquela perspectiva que a gente aprende às vezes na academia de dar voz ao outro, ou então até mesmo no cinema, do documentário, de dar voz como se nós fôssemos os detentores da voz, como se as pessoas não as tivessem de uma forma já natural. Eu acredito que nós, como comunicadores ou como documentaristas, como um dia eu gostaria de ser, a gente pode, sim, dar, às vezes, ensinamentos, técnicas, auxílios, talvez dar o acesso. E é um pouco o que a gente está tentando fazer nesse programa que eu apresento, de fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de elas mesmas falarem sobre o seu mundo e não apenas serem representadas por um jornalista ou por uma outra pessoa que vá lá e que represente a sua comunidade. Então, tudo isso que eu vivi e que eu ando vivendo ultimamente, mudou muito as minhas concepções, até mesmo na universidade, que a gente aprende todo um modelo, toda uma questão de como entrevistar, às vezes, como colocar uma fala dessa pessoa, e muitas vezes a gente vai à entrevista e não pega nada em troca, e nem dá nada em troca. Então, como um professor mesmo meu dizia muito na faculdade, a gente, como comunicador, a gente pode criar uma forma nova de comunicação. A comunicação até que ele chamava de contra-hegemônica, onde não é dos das grandes mídias, dos grandes conglomerados, ou mesmo das nossas emissoras locais, é dessas pessoas mesmo. Isso acho que até o evento é também uma mostra disso. Porque nós todos aqui, ninguém, acredito, é um grande pesquisador. São pessoas que estão compartilhando experiências e tentando mostrar lados diferentes da vida, propostas diferentes de vida. E é por isso que eu acho que eu poderia contribuir um pouco com isso nessa medida da comunicação. Mostrar, às vezes, que nós temos muito mais a ouvir dessas pessoas, elas têm muito mais a nos dizer do que a gente possa imaginar. E que elas podem sim fazer comunicação. Eu acho que hoje quase ninguém mais consegue se sentir representado com essa televisão ou com os jornais que a gente vê. As pessoas já encontraram outros meios de se representar,
tem o YouTube, tem blogs. Então, as pessoas perceberam que elas também têm o poder de comunicação, que não é ninguém que vai oferecer esse poder a elas, ou que já existe o empoderamento, né? Elas já estão empoderadas disso. E eu gostaria muito de me sentir um pouco menos frustrada, talvez, com a minha profissão, podendo exercer isso na prática, o que às vezes é um pouco difícil. Até a gente teve a primeira, que também era uma comunicadora, sabe disso, que às vezes a gente está muito apegado aos moldes e ao salário que a gente vai receber no fim do mês, que é pequeno também, mas que isso é possível. A gente pode, sim, tentar buscar uma outra forma de comunicação, talvez mais real, né? Não digo humanitária, porque eu não gosto muito dessa palavra, mas mais real, mais próxima das pessoas. Ter essa troca de saberes, como o Antônio disse, dentro da comunicação, e não apenas aí continuar reverberando discursos que muitas vezes não representam ninguém. Bom, eu queria agradecer, e também eu gostei muito da frase final da Maria Paula, e eu também gostaria de plagiá-la, dizer que eu gostaria muito de fazer uma comunicação que não fosse gaiola, mas que também fosse asas.